Oi, gente, tô aqui passeando com meu filho no parque e vou aproveitar e fazer um relato rápido da sétima onda, né? Primeiro mês da sétima onda. E vou abordar um assunto delicado. Eu espero que tenha alguém aqui que possa me ajudar, tá bom? Eu terminei a sexta onda, né? E foi assim, incrível, maravilhoso. Eu fiz um relato aqui e agora eu tô no primeiro mês da sétima onda. Eu acho que eu tô no 36º dia, tá? Gente, catarse, catarse, catarse. Você não tem noção físicas, emocionais, psicológicas, tudo o que você pensar. Tipo, parei de ir na academia, até um esporte que eu faço, que eu amo, que eu não sou tão ruim, estou péssima, não acerto uma bola. Eu fiquei muito frustrada ontem, né, sexta-feira, porque eu achei que eu ia virar o jogo, né, tipo, vou acabar com esse sentimento ruim, com essa maré baixa, porque eu gosto de jogar e vou jogar direitinho, e isso me dá um gás, melhora a minha autoestima. Foi péssimo, péssimo, vocês não têm noção. Então, assim, sétima onda, primeiro mês, muita catarse. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: vocês lembram na primeira ou na segunda onda que eu fiz a purificação do meu nome? Que eu coloquei o nome e a data de nascimento num vidro com sal grosso e água e fiz uma oração e por alguns dias, né? Eu acho que foram 21 dias e foi ótimo. Vocês lembram disso? Depois vocês procurem aí. Foi uma coisa muito legal, que teve muito efeito e eu amei. Então, aí algumas pessoas começaram a falar umas coisas estranhas comigo quando eu tava na primeira semana da sétima onda, sabe? Antes de receber, na primeira semana, sei lá, por aí. Começaram a me contar umas histórias. Vamos por aqui, ó. Que assim, quando me conta alguma coisa, eu nem presto muita atenção, mas quando a segunda pessoa me conta coisas relacionadas, aí eu começo a prestar atenção. Eu sou desse jeito, sabe? Então, aconteceu mais de uma vez. Aí que eu quero a ajuda de vocês. E é um assunto um pouco polêmico, né? A minha prima morou um tempo na minha casa e ela veio visitar, né? E veio visitar uma amiga dela e aí ela falou, né? Que a amiga dela não convivia bem com o marido. E aí ela foi me contar um caso que eu não sabia. Olha aqui que bonitinho. Ela falou assim pra mim: pois é, mas também, deixa eu contar uma coisa, ela fez amarração pra ele quando eles namoravam. E ela comprou uns periquitinhos, as coisas mais lindas do mundo. E eu que fui com os periquitos no carro, né? Eu que fui levando, foi no meu colo, pro pai de santo, né? E assim, é um cara bem famoso. Ela me falou, mas eu não lembro, mas é um cara que já saiu até em reportagem de Fantástico, sabe? Diz que o cara é fera, ou era fera, não sei. Ela não sabia. A moça falou assim: ah, vamos ali, eu preciso que você leve uns periquitinhos pra mim, que eu vou dar de presente pra uma pessoa. E chegou lá, era isso, sabe? Assim, são coisas que você nunca pensa que acontece perto de você. Tipo, amarração, que coisa louca, né? Tipo, a gente nunca imagina que acontece perto da gente. E aí, outra pessoa me falou a mesma coisa, que tinha um casal com dificuldade no casamento, sabe? Quase separando. E aí a esposa fez amarração pro marido, sabe? Eles tiveram uma briga feia e o marido tava querendo separar e tal. E aí a moça não, a esposa, né? Fez amarração pro marido. Aí, gente, é a segunda pessoa. E aí eu começo a prestar atenção, sabe? E aí eu pensei comigo, gente, e se o nosso parceiro, parceira de vida não tiver amarrado? Eu pensei, né? Porque já era o segundo, alguma coisa queria me dizer. E aí eu resolvi fazer um negócio. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com meu nome, né? Eu coloquei parceiro de vida, aí eu coloquei meu nome, coloquei minha data de nascimento. Porque na minha cabeça a gente tem uma visão muito míope das coisas. Você não pode colocar um nome, por exemplo, José. José de tal, nasci de tal, amor da minha vida, ou amor, entendeu? Você não pode colocar isso porque você não sabe. Eu mesmo já, acho que umas 3 pessoas já fui apaixonada e achei que era o amor da minha vida, e não eram, sabe? Então a gente não pode colocar o nome da pessoa, porque seria amarração do mesmo jeito, né? Então, eu coloquei o amor, o parceiro de vida, né? Diane, coloquei minha data de nascimento, e coloquei na água com sal, com alecrim, né? Num vidro. Comprei uma vela de 7 dias, né? E aí eu fiz a mesma coisa que eu fazia com o meu nome, né? Eu chacoalhava e fazia uma oração que fala no meu coração, uma oração de desbloqueio, né? Eu criei uma oração no chat GPT lá, com a inteligência artificial, com palavras que eu gostava, com santos que ressoam comigo, né?
Então eu criei mais ou menos, eu pedi pro chat GPT fazer isso de forma que seja poderosa, que seja libertador e tal, né? Aí eu fiz isso. Gente, já no primeiro dia que eu fiz, eu tive um sonho muito estranho. Um sonho muito, muito, muito estranho. Depois disso eu tive muita diarreia. Eu fiquei 7 dias de diarreia. 7. Aí eu pensei que fosse a creatina, sabe? Eu pensei que fosse um monte de coisa. Fiz um monte de experimento tirando coisas que eu estava comendo e não era. E assim, foi aí que começou toda essa questão física, psicológica, sabe? Esse cansaço. Não sei se tem alguma coisa a ver, pode ser coisa da minha cabeça. Então, se alguém tiver alguma experiência, se alguém conhece essas questões espirituais, né? Essas questões de amarração melhor do que eu, né? Então, me fale. Eu não sei se eu mencionei, o que eu fiz foi, a oração que eu fiz foi que se tivesse alguma amarração, algum obstáculo imposto por alguma pessoa ao meu parceiro de vida, que ela fosse retirada, entendeu? A oração que eu criei falava mais ou menos isso. Se meu parceiro de vida estiver amarrado por alguém, ou se tiver algum obstáculo impedindo que ele chegue até mim, que seja retirado. Foi isso que eu falei, tá? E aí eu pedi, coloquei, né, os santos, que ressoam mais comigo, Ganesha, e pedi o chat para fazer uma oração. Então foi isso. Tem que ter muito cuidado com essas coisas. Não coloque nome, gente, não use nome. Use apenas o seu nome, porque a gente não sabe do espiritual, a gente não sabe das coisas. Então, assim, não crie karma, não prejudique os outros, né? Então foi mais um ritual, uma oração de libertação. Não sei se foi isso, enfim, passei 7 dias péssima, depois continuou. Eu ainda não tô legal, mas estou um pouco melhor. Tô entrando no 2º mês, né? Estou no 2º mês, 6 dias. 2º mês da 7ª onda. Espero que melhore. Vou tentar voltar para a academia segunda-feira. E é isso. 6ª onda foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Amei, queria ficar nela. Mas a 7ª onda está sendo bem desafiadora. Espero que tenha alguém aqui que possa me dar uma luz, me explicar o que aconteceu. Alguém que já fez a 7ª onda, ou alguém que em alguma onda teve algum sentimento desse. Alguém que entende dessas coisas de trabalhos, né, de amarração, para me explicar se foi isso que aconteceu, né? E é isso, gente. Ressonância é isso, né? São altos e baixos, são limpezas que a gente vai fazendo. Hoje mesmo eu vim aqui andar um pouco com o meu cachorro no parque, no meio da natureza. E é isso. Aguardo que vocês comentem embaixo e me dê alguma explicação, alguma experiência de vocês. Por favor, porque nessa eu preciso muito, tá? Obrigada.